O Senhor Jesus entrou em Jerusalém, triunfando sobre tudo e sobre todos. Sobre os principados, potestades, forças do mal, dominadores, como também os espíritos, causadores de doenças, depressão, vícios, miséria, incredulidade, fanatismo. O Senhor Jesus, Ele ressuscitou e agora Ele quer entrar na sua vida. Por isso, nesse domingo de Ramos, você deve se prontificar em passar por uma igreja universal, você deve providenciar um ramo, independentemente da árvore que for, e passar por um templo da Universal, seguindo todas as normas de segurança do Ministério da Saúde, usando a máscara, fazendo a higienização das mãos com álcool em gel, mantendo o distanciamento social, mas com fé, vá e toque no altar. Toque no altar, porque Deus, Ele viu você como viu Zaqueu. Você que quer conhecê-lo, chegou a hora de você ter uma experiência pessoal com Ele. Quando você colocar este ramo atrás da porta principal da sua casa, você vai perceber que esta semana será diferente. Esse mês de março tem sido difícil para todos nós, será um mês de vitórias para os que vão buscar em Jesus triunfar sobre todos os males. Para você que diz, bispo, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou evangélico de uma outra denominação, eu sou judeu, eu sou muçulmano, eu sou budista, eu posso ir ao Templo de Salomão? As portas do Templo de Salomão estão abertas ao público e você vai ver agora o que acontece quando você participa, quando você usa a fé, apesar de não estarmos realizando as reuniões presencialmente, mas você pode participar, assistir aí em casa, dentro aí do seu lar, como se estivesse aqui no Templo de Salomão. Preste atenção. Religião. Existem várias espalhadas pelo mundo, mas o que realmente seria capaz de propiciar uma verdadeira experiência com Deus? O casal a seguir é exemplo de uma busca incessante pela paz de espírito, até vencer os próprios preconceitos e chegar ao Templo de Salomão, a casa para todos os povos. Meu nome é Gilberto, nasci na família católica, meu pai foi um bandista a vida inteira e eu cresci vendo tudo isso acontecendo, frequentei alguns centros espírita, mesa branca, um candomblé, mas é assim, nada supria a necessidade. Fomos para uma igreja, determinada igreja, eu estava afastado já há um bom tempo da igreja. Aí um dia em casa com a minha esposa, a gente estava sem sono e aí começamos a mexer nos canais e apareceu um programa falando do Templo de Salomão. Aí tinha o bispo falando algumas palavras que o tema naquele dia foi de encontro com a necessidade que a gente se encontra hoje, com as dificuldades. Então é assim, para a gente vir para cá tinha aquela resistência, porque na Igreja Universal tem que pagar tudo. Entrada, estacionamento, até então a gente não sabia que não precisava pagar estacionamento, ou entrada, nada. Aí um dia tocou o coração de vir. Eu achava que eu não ia ser bem recebido, participamos da reunião e vimos que o acolhimento foi assim, muito em paz, muito tranquilo, muito bom. E para nossa surpresa não pediram nada, nem um centavo, eles não pedem nada, não exigem nada. O tratamento é o mesmo, não tem distinção. Por isso que a gente está voltando, porque a gente está muito bem aqui, está fazendo muito bem para nós. Meu nome é Maria Cristina, é a 4ª vez que nós estamos nos encontrando, né, no Templo de Salomão. Ao chegar aqui, nós ficamos muito assim, embelezados, sabe? Porque é uma paz e as pessoas assim, não vê a gente como as outras veem, né? Assim, a gente é uma pessoa que vem adorar a Deus, que vem aqui sentir a paz, né? Orar, aprender. Então aqui é um lugar assim glorioso demais pra gente. Como ele já falou, né? A gente já passou por muitos lugares, então a gente sempre tem esse receio, mas eu estou adorando aqui. Eu percebo que Deus é um só,
independente das religiões, né? A gente tem que vir de coração aberto e buscar mesmo, né, o nosso Pai, o Deus. Então, assim, a gente está super feliz, sabe? O coração super leve e a vida andando. Estamos muito felizes mesmo. Muito obrigada. A história a seguir também mostra o efeito de quem descobriu que buscar a Deus ultrapassa tudo que é classificado como religião. Olá, meu nome é Mari, tá? Eu nasci num berço católico. Com o passar do tempo, eu conheci outras denominações, fiquei durante um ano. Porém, lá eu não me encontrei. Através de um convite de uma prima minha, foi o que eu conheci o Templo de Salomão. Quando eu cheguei aqui no Templo de Salomão, eu senti uma paz, é um lugar lindo, algo inexplicável. Só em entrar aqui já foi algo diferente. Ao ouvir as palestras entrou em mim, foi onde houve a transformação de fato e de verdade na minha vida, que é tudo gratuito, nunca precisei pagar por nada, sempre fui muito bem recebida aqui por todos, o carinho de todos, a compreensão de todos aqui dentro. A importância das portas está aberta, é o que você busca em casa, porém não é a mesma coisa. Quando você entra aqui é algo diferente, é uma paz, é um brilho, é algo que eu não sei te explicar, mas que é algo muito bom. É o próprio Deus aqui dentro, que habita aqui nesse lugar. Só em você colocar os pés aqui, a paz já toma conta de você. É algo prazeroso, você tá na casa de Deus. Uma casa para todos os povos, que está aberta a você, que deseja, acima de tudo, aproximar-se de Deus. Aí está a prova que as portas do Templo de Salomão estão abertas a todas e para todas as pessoas, independentemente do seu credo religioso. A exemplo do Gilberto, que chegou a frequentar a Umbanda, como também a Maria dos Santos, outra denominação, e a Cristina, que foi a diferentes igrejas buscando uma experiência com Deus. Participando aqui no Templo de Salomão, essas pessoas saíram impactadas com a presença de Deus e com a direção que elas receberam para triunfar sobre todos os males. Adquira um ramo, passe pela Igreja Universal aí do seu bairro, toque no altar pela manhã, tarde e noite. As portas estarão abertas para que você tenha uma experiência pessoal com Deus. E você que diz, bispo, eu preciso de uma resposta urgente, eu estou desempregado, eu estou declarando falência, eu perdi clientes, eu estou passando necessidade. A Esther vai falar para você o que ela fez no momento mais difícil, vergonhoso em que ela se encontrava financeiramente falando, e Deus virou o jogo, mudou a história da sua vida. Preste atenção. Porque nós compramos um apartamento, esse apartamento nós não conseguíamos pagar, não conseguíamos quitar, já estava virando uma bola de neve, que às vezes ficavam 2, 3 prestações. E foram assim, um problema acarretando o outro. Meu nome é Esther, eu sou professora da rede municipal. Ninguém nunca deu nada por mim. Desde criança, eu fui muito rejeitada pelo meu pai. Meu pai não gostava de mim, ele era muito violento. E por conta disso, para se vingar da minha mãe, ele deu os 3 filhos. Eu sou a mais velha, então cada um foi dado para uma família. Essa pessoa que me pegou, que é a minha mãe, né? Minha mãe que me criou. Então, ela me pegou lá no Paraná, e ela me trouxe para São Paulo. Eu tinha uma idade mais ou menos de 4 a 5 anos de idade. Então eu cresci uma adolescente muito revoltada com a vida. E quando eu cheguei na fase adulta, com 21 anos, 22 anos, eu conheci o meu marido, que hoje é meu marido. Ele tinha na época 2 empregos para adquirir um pouco mais, assim, sobrar um pouco mais de dinheiro, porque a gente vivia apertado, então fazia limpeza, outra hora eu estava fazendo eventos em finais de semana. Eu sempre fui muito batalhadora, sempre trabalhei, nunca medi esforços.
tanto eu quanto meu marido, mas a gente não conseguia estabelecer na vida financeira, porque nós compramos um apartamento, esse apartamento nós não conseguíamos pagar, não conseguíamos quitar, já estava virando uma bola de neve, que às vezes ficavam 2, 3 prestações, e foram assim, um problema acarretando o outro, porque a gente trabalhava muito, mas a gente não tinha dinheiro, estava sempre endividado, não sobrava dinheiro, passava assim privações. Não tinha um carro, sempre andando de condução. Eu chegava ao ponto de eu falar para Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Qual o sentido? Porque você não tem nada. Você tem uma vida limitada, saúde faltando, doente, uma pessoa nervosa, um vazio. O meu vazio era tão grande que eu saía, eu abria a porta e falava para meu marido, olha, eu vou sair, preciso sair, para ver se melhorava um pouco. Uma senhora me convidou. Ela fazia núcleos. Eu cheguei para ela e falei assim, olha, o dia que a senhora for na sua igreja, eu gostaria de ir. Ela falou, hoje eu vou, só que hoje é dia de oração forte. Aí eu imaginava, deve ser Ave Maria, cheia de graça, alguma coisa desse tipo, né? Eu falei, não, tudo bem, eu vou. Quando eu comecei na igreja, eu não tive dificuldade para obedecer. Eu me lembro como se fosse hoje, quando o pastor ele explicou sobre o dízimo, porque para mim era tudo novidade, porque eu não conhecia sobre o dízimo. O que era o dízimo? Mesmo eu, naquela situação de dificuldade, que muitas das vezes, se eu tirasse o dízimo ia me faltar, mas nessa hora que Deus abençoa. E o pastor falou, faz um desafio com Deus. Eu falei, quer saber de uma coisa? Meu marido me deu esse dinheiro aqui. Eu vou fazer um desafio. Em vez de eu ir para a feira, eu vou dar para Deus. Isso foi no domingo. Quando foi na segunda-feira, nós tínhamos um valor para receber, que essa pessoa estava devendo, mas ajudou tanto. É o que ele fala na palavra dele. Me provar, e é rápido. A sua vida tem que condizer com o Deus que você serve. O Deus que eu sirvo é o Deus do ouro e da prata. Eu descobri o segredo. Quando a gente é fiel a Deus, que nós priorizamos e colocamos Ele em primeiro lugar, em tudo, eu tenho esse cuidado, esse temor. Que quando a nossa vida está no altar, quando eu faço um desafio com Deus, Ele vai trazer a resposta. Então Deus ele não fica devendo nada, o altar não deve nada para mim. Então meu marido ele começou a ter clientes, nós começamos a prosperar, a ponto da gente começar a reformar a nossa casa, nós trocamos os móveis de casa, viajamos, nós pudemos colocar nossa filha numa escola melhor do que onde ela estava. Eu lembrei que eu tinha um sonho desde a minha adolescência, que era ser professora. Então eu entrei numa universidade. Mesmo nesse período eu prestei concurso. Eu terminei em julho, quando foi em agosto eu fui chamada no concurso. Continuei estudando, fiz 2 pós, já tenho 2 pós-graduações concluídas. A coisa mais importante que Deus me deu foi o Espírito Santo. Hoje eu não preciso de coisas, pessoas, para eu estar bem. Ele supre as minhas necessidades, porque eu coloco Ele em primeiro lugar. Ele é meu tudo. Ele é o ar que eu respiro. Sem Ele eu não sou nada. Se você não tem estabilidade financeira, tudo que você faz dá errado, vive de aluguel já há anos, sabe, está sempre endividado, você agora já sabe o que fazer. Agora você entende o porquê dessa falta de sucesso profissional. Você não tem sido fiel a Deus, porque quando a senhora Esté aprendeu a honrar a Deus em primeiro lugar, então Deus virou o jogo da sua vida. Hoje, bem-sucedida, hoje realizada como esposa, hoje tem a sua casa própria, a casa dos seus sonhos. Hoje, ela pode dizer que nada lhe falta. Jesus entrou na vida dela e ela agora está triunfando. Assim como o Senhor Jesus entrou em Jerusalém e triunfou sobre tudo aquilo que era mal, ruim, hoje a senhora Esté está triunfando. Ela permitiu Jesus entrar na vida dela.
Você permite Jesus entrar na sua? Então, domingo agora, passe por uma Universal, leve um ramo e toque no altar. Providencie um ramo, um galho, né? Um ramo e toque no altar. E quando você colocar atrás da porta da sua casa, Deus vai começar a trazer a paz, a direção para que mesmo em meio à pandemia você prospere. Vamos buscar a Deus, não vamos nos isolar do altar, porque a fé, ela não se sujeita a pandemias, a recessões, a crises, a corrupção, a problemas que os homens criam e que, se você não usar a fé, você acaba sendo destruído pelos mesmos. O que você pensa quando ouve a palavra Apocalipse? Muitos cristãos e descrentes, ao ouvir essa palavra, pensam em fim do mundo. Mas o que a maioria não percebeu é que já estamos vivendo o princípio do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Enquanto trabalhamos, viajamos, estudamos, casamos, temos filhos e tudo mais no cotidiano, não vemos que o livro do Apocalipse está se cumprindo nos mínimos detalhes, no cenário pessoal e global. O cenário está sendo montado pelos espíritos malignos para a ascensão do Anticristo. Chegou a hora de você se preparar para saber mais e compreender melhor sobre a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse. Domingo, às 18 horas, acompanhe a reunião do estudo do Apocalipse online, pelas mídias oficiais da Igreja Universal, ao pôr do sol, direto do Templo de Salomão. Meu nome é Joelza. Antes do Espírito Santo, eu tinha uma vida atribulada. Tudo que eu fazia não dava certo. Desde a profissão, os trabalhos, sempre tinha algum problema. Meu nome é Tiago. Antes do Espírito Santo, eu era um rapaz que tinha vícios, bebia muito. Tinha que ir pro baile com vinho, com a maconha, entendeu? Aí chegava lá, já era mais forte. E assim foi indo. Foi por conta já de 24 anos, né? Joelza e Tiago não se conheciam. Possuíam problemas distintos, mas de igual modo, carregavam consigo uma dor. Cada um tentava vencer a tristeza com aquilo que consideravam um possível refúgio. Tentava vencer essa tristeza através de festas, de amizades, né? Para lugares inadequados. Então, sempre buscando amizades, mas aí aquela alegria passageira e que aí quando voltava para casa, o vazio novamente, né? Porque era só aquele momento que eu achava que estava bem, mas que quando chegava em casa, no meu ambiente, voltava a tristeza. Tive um relacionamento que não deu certo, né? Teve uma filha, né? E todo esse momento de frustração, né? Pelo relacionamento não ter dado certo, a baixa autoestima, né? Porque em todos os aspectos, tudo dando errado, né? Sempre, após várias tentativas, tudo dando errado. Enquanto Joelza sofria por nada dar certo em sua vida, Tiago seguia descontando nas pessoas a revolta que sentia. Era muito explosivo, achava que todo mundo que olhava para mim estava falando de mim, entendeu? Brigava com todo mundo, não tinha paz para dormir, era desse jeito. Praticamente bebia, usava para tentar encher, né, um vazio. Era uma alegria momentânea, né? Uma alegria momentânea, mas quando passava o efeito, aquele vazio voltava, né? Aí que comecei a perceber que eu tinha depressão, né? Eu entrei em depressão. Foi por conta que comecei a beber mais. Cheguei em torno de uma noite, 2 noites, chegar a fumar 100 crack. Uma noite só. E chegar ao ponto de acabar a droga, acabar a bebida, acabar o dinheiro. E a tristeza continuava. O vazio era um buraco.
Cheguei a pensar em tirar a própria vida, achando que isso ia resolver, né? Tirar a própria vida ou aceitar o convite para o verdadeiro encontro com a paz. Essas duas pessoas disseram sim para a Jance, que mudou suas vidas. Então, hoje, com o Espírito Santo, eu sou uma outra pessoa, certo? Eu tenho paz, né? Eu tenho uma tranquilidade, né? Eu consegui, mesmo nesse momento de pandemia, eu consegui um novo trabalho. Então, eu tenho uma pessoa do meu lado, onde nós caminhamos juntos. Então, uma vida abençoada. Então, todo aquele momento de tribulação ficou lá atrás. Então, hoje, através da presença do Espírito Santo nas nossas vidas, eu tenho uma vida abençoada. O Espírito Santo na minha vida é tudo, né? O meu primeiro é tudo, né? Onde me dá forças para continuar, né? Para depositar em meus sonhos tudo, porque eu sei que eu posso confiar através da minha fé, que eu vou conseguir os meus objetivos, porque eu tenho um Deus, né, que está em primeiro lugar na minha vida. Né? Por mais que venham os obstáculos, eu sei que vai dar certo. Sempre vai ter algo que me dá esperanças. Esse mesmo convite de esperança chegou para Tiago, que hoje confessa: o Espírito Santo trouxe a paz que ele tanto buscava. Através de um convite na vila, eu vim numa reunião que no primeiro dia já fui curado dos vícios. Foi quando eu comecei a vir às reuniões em busca do Espírito Santo e fui batizado em uma dessas reuniões. Hoje eu tenho paz, entendeu? Hoje eu durmo sossegado, não dependo mais de vício, de bebida, de drogas, não tenho depressão, sou uma pessoa decidida, entendeu? Minha vida é restaurada. Hoje o Espírito Santo representa para mim tudo, né? É a força de onde que eu tiro para vencer cada dia. Sem o Espírito Santo eu não sou nada. Vindo nessas reuniões de domingo, para mim representa avivamento, né? Do Espírito. Você sai com uma força que é inexplicável, vou falar para você. Aquele renovo. Hoje o Tiago não é nem a sombra do passado. Joelza e Tiago são exemplos de que só com o Espírito Santo é possível sentir-se completo. Venha buscar essa plenitude para a sua vida. Domingo, às 7, 9h30 e às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. A senhora Joelza foi transformada através do batismo com o Espírito Santo. Hoje uma mulher centrada, equilibrada. Tudo que ela inicia, ela conclui. Antes, tudo que ela iniciava, ela não conseguia concluir. Ela duvidava, ela desanimava diante das objeções, das dificuldades. O Tiago, antes de ser batizado com o Espírito Santo, ele era escravo dos vícios, da depressão. Você viu o inferno que este homem viveu, o fracasso que esta mulher sofreu. Essas pessoas colocaram de lado coisas, pessoas e priorizaram o Espírito Santo. Mergulharam no jejum de Daniel, buscaram o Espírito Santo, se voltaram para Deus e Jesus entrou em suas vidas e agora eles estão triunfando. Você quer triunfar? Deixa Jesus entrar na sua vida, mas para isso você tem que buscá-lo. Nós estamos no jejum de Daniel, nos abstendo de informações seculares, notícias, novelas, músicas, livros, revistas, informações desnecessárias que não acrescentam nada à sua educação, nada à sua fé e muito menos à sua vida. Você quer que algo acrescente ou diminua na sua vida? Se você diz, bispo, eu quero que seja acrescentado coisas boas, porque de coisas ruins eu já estou cheio, então faça o jejum de Daniel. Comece a fazer o jejum de Daniel hoje. E no domingo de Páscoa, nesse domingo agora de Ramos, você vai tocar no altar com o ramo que você vai levar à igreja. E no domingo de Páscoa, que vai ser Santa Ceia, no outro domingo, dia 4, nós vamos participar da Santa Ceia. Mas começamos agora, a preparação começa neste domingo de Ramos, você passando pela Igreja Universal e tocando com o ramo que você vai providenciar no altar do Deus vivo. Comunidade Baracela, Guarulhos, Grande São Paulo. O clima é de festa. Os moradores se apressam para o evento. Eles esperam por esse momento há semanas.
Os voluntários da Unisocial EVG Brasil, o programa social da Igreja Universal, se mobilizam para trazer dignidade às famílias. Tem delícias para as crianças. Tem serviço desde corte de cabelo até atendimento básico médico. E tem, acima de tudo, a doação de centenas de cestas básicas. Com todos os cuidados em tempo de pandemia, as famílias pré-cadastradas recebem o que elas mais precisam nesse momento de crise. Mas vou sustentar meus netos e minhas filhas. Domingo mais tranquilo? Amém. E ela? Vai comer direitinho? Vai comer. As pessoas também podem levar kits com roupas e sapatos. Essa é a cena que motiva os voluntários. Depois da doação, os moradores da comunidade, olha só, voltam para suas casas, agora sim, carregando uma cesta básica, carregando alimento para suas famílias. Com certeza, um domingo muito mais alegre. Então, quando nós chegamos com a cesta básica, com alimento, aquilo ali, ainda que seja por alguns dias, traz para aquela pessoa uma tranquilidade e uma certeza de um novo amanhã. As doações do Unisocial acontecem uma vez por mês em todo o Brasil. Só hoje, 17 mil cestas básicas foram entregues no país e 58 mil pessoas se beneficiaram da ação. Em Manaus, uma das cidades mais afetadas pela pandemia, todo o protocolo de segurança foi seguido à risca. Brinquedos e mantimentos foram distribuídos às famílias carentes. Moradores ao redor do lixão em Santa Maria, no Pará, receberam, além de alimentos, um pouco de atenção e cuidado. Cerca de 2.000 famílias também ganharam apoio em Goiás. No estado do Rio de Janeiro, as ações se concentraram em cidades da Baixada Fluminense, da região serrana e no Morro dos Macacos, na zona norte do Rio. Em um momento de tanto sofrimento por causa da pandemia e do desemprego, em Belo Horizonte, a auxiliar de cozinha Jéssica não conteve as lágrimas ao receber a ajuda. Muita pessoa que não tem nem de onde tirar, nem comida. E eu acho isso muito bonito. A ação da Igreja Universal aconteceu também em outros países. Nos Estados Unidos, Nicarágua, Moçambique, Filipinas, Romênia e Portugal, onde 250 famílias receberam ajuda. Esta senhora desempregada ganhou mantimentos e roupas. As doações vão ajudar também os 2 filhos que estão sem trabalho. Penso que isto é uma grande ajuda mesmo, porque muita gente também está desempregada. No exterior ou no Brasil, os voluntários se sentem privilegiados por ajudar a aliviar o drama dos mais carentes. Para sua segurança e conveniência, prefira apresentar suas ofertas, primícias e votos diretamente nas contas oficiais da Igreja Universal do Reino de Deus. É fácil. Basta acessar o site universal.org/doar e escolher o mais conveniente para você. Pelo aplicativo do seu banco ou transferência bancária. Pelo Pix. Pelo app Universal ou por SMS. Depois, basta apresentar o comprovante no altar ou enviá-lo pelo WhatsApp 11 2392 6814. Acesse agora universal.org/doar e veja como é fácil. No ano passado, nesta mesma data, Domingo de Ramos, pessoas que nos assistiam precisando de uma cesta básica foram ajudadas pelos membros da Igreja Universal, pela Igreja Universal, o Unisocial, a Universal ajudando as pessoas. Hoje, agora, neste presente momento, essas pessoas que foram ajudadas há um ano atrás estão ajudando a outras, estão patrocinando 10, 7, 5, 3, 2, uma cesta básica, porque Jesus entrou em suas vidas e elas estão triunfando, mesmo em meio à pandemia, sobre problemas pessoais e problemas também nacional. Meu amigo, se você permitir que Jesus entre na sua vida, não de boca, mas com atitudes,
com escolhas que você vai fazer a partir de agora, de perdoar quem lhe ofendeu, de parar de se drogar, de falar a verdade, de ser aplicado nas suas responsabilidades, você pode ter certeza. Neste domingo, quando você passe aqui pelo Templo de Salomão, tem como exibir aqui a imagem do altar, por favor, Gabriel? Você vai toque com o ramo, você vai tocar com o ramo no altar. E esse ramo será consagrado à Santíssima Trindade, para que você possa levar para o seu lar. E lá na sua casa você vai colocar atrás da porta principal, para que Jesus venha triunfar sobre os vícios, as doenças, as brigas, as dívidas, para que haja vida em você e na sua família. Vamos buscar o Espírito Santo. Às 7h da manhã, a reunião das primícias do Espírito Santo, o Bispo Macedo estará ministrando essa reunião. Às 9h30, a concentração de fé e milagres, e às 18h estaremos transmitindo o estudo do Apocalipse. Mas passe pela Igreja Universal ou aqui no Templo de Salomão para tocar com o ramo no altar. Meu nome é Robson Basílio Quirino, tenho 39 anos e sou empresário. Eu tinha muito preconceito com a Igreja Universal, não as outras igrejas, porque eu sempre vivia a minha vida com um circuito de igreja. Eu ia numa denominação, né? Mas eu sempre, segunda-feira eu ia em uma, terça em outra, e nunca tinha um compromisso com Deus. E a gente falava muito que na Igreja Universal só tinha lavagem cerebral, só pedia dinheiro, que você era manipulado, a gente era manipulado ali a sustentar o pastor, os pastores roubavam. Eu não gostava da Igreja Universal por causa da mídia, né? A mídia, ela falava muito mal e eu conhecia de ouvir falar. Minha esposa, ela defendia muito, né? Ela via um comercial na televisão e falava, eu sou universal. Eu falei, nunca. Que universal o quê? E eu cantava, sempre que ela falava, eu sou universal, e eu ia do outro lado, aí eu cantava a música, quem tem 100, vem cá pra frente, quem não tem, vai lá pra trás, e ficava provocando ela, né? Eu não via a Igreja Universal como uma igreja de Deus, eu via a Igreja Universal como comércio. Minha vida sempre foi um decair, nunca foi pra frente. Ela ia, mas ao mesmo tempo que eu conseguia, conquistava, eu dava 2, 3 passos e aquela falsa ilusão. Comecei com um ramo de jogo, depois fui para um ramo de caça-níquel, né, de bingo. E eu ganhava, para mim era normal, Deus estava abençoando para mim aquilo ali, né? Tinha dia que eu estava dentro da igreja, eu tocava meu telefone, eu andava com o telefone ligado, ia ver, era a polícia que tinha levado, aí eu tinha que acionar advogado. E eu dava mais valor para o quê? Para a arrecadação de eu ganhar dinheiro. Eu sustentava minha família, mas eu não era presente. Eu nunca participei de aniversário dos meus filhos, não ia na escola, no dia dos pais, nada. O meu negócio era só levar o mantimento para dentro de casa, o dinheiro e comprar. E foram acontecendo circunstâncias da vida, problemas familiares, que acabou o quê? Acarretou na separação dos meus pais, né? E a gente era muito família. Então, nessa separação, foi um irmão para um lado, que começou a dar briga, outro irmão para outro mudou de país, outro mudou de estado. E acabou eu ficando do lado dele, porque eu sempre trabalhava do lado dele. E, em consequência de discussão, de intrigas, e a gente acabou tendo uma briga feia e ele falou que eu só queria o dinheiro dele. Aí eu tentei suicídio. Comprei gasolina no posto, peguei o carro, enfiei o carro dentro da empresa e joguei gasolina em cima de mim com isqueiro, mas na hora que eu fui acender o isqueiro, não pegou fogo. E eu acabei entrando em depressão. Nisso, mais por causa dos problemas familiares também, porque foi uma desilusão muito grande para mim. Aí quando chegou um dia, eu cansado de desgraça na minha vida, eu falei, Deus tem que existir. E eu queria falar com Deus de qualquer jeito. Do meu jeito, mas com uma sinceridade. E eu falei, meu Deus, fala comigo porque eu preciso. E o jeito que eu fui, eu catei a Bíblia, abri a Bíblia que eu tinha e fechei o olho e falei, fala comigo, me dá uma direção, como é que eu faço para falar com o Senhor? E eu abri a Bíblia, deu em Mateus, numa parte que fala, quando você quiser falar com o seu Deus, não faça igual os fariseus, que ficam nos cantos berrando para serem vistos. Entra dentro do teu quarto, fecha a porta do teu aposento, fala em secreto com o Pai,
que o Pai vai te ouvir. E eu peguei isso na hora, era umas 2 horas da manhã, eu fechei a porta do meu quarto e eu falei, meu Deus, eu estou cansado de religiosidade na minha vida. Me leva primeiro para um lugar diante dos teus olhos, para depois diante dos meus olhos. Fiz essa oração. Aí, quando eu menos espero, tocou o telefone, 2 horas da manhã. Cheio de problema, um monte de coisa. Aí minha esposa falou, Robson, e agora? O telefone está tocando. Eu falei, atende, o que é? Isso é mais um problema, né? E aí ela atendeu o telefone, eu falei, pode atender. Ela atendeu o telefone. Aí ela falou para mim, olha, é a minha amiga que está ligando aqui e ela está convidando a gente para ir para a igreja. Ela sempre convidou, nunca. E eu falei, fala para ela que a gente vai. E ela falou, mas é 8 horas da manhã, é no primeiro horário. Eu falei, pode falar que a gente vai. Ela falou, e tem mais, a Igreja Universal. Eu falei, meu Deus. Aí foi a hora que eu entrei em conflito. Eu falei, mas fala que eu vou, porque eu tinha pedido. Cheguei na Igreja Universal, parei, olhei para os 2 lados para ver se tinha alguém olhando. Primeira coisa que aconteceu que fez eu ficar na igreja, que eu consegui prestar atenção, tinha uma escolinha para me pôr minhas crianças, eu tinha 4. E eu nunca, sempre que eu ia nas outras igrejas, eu ficava com eles no colo, eles dormiam, eu tinha que ir embora porque não tinha lugar para ficar. E eu acabei ficando lá, primeira vez em muitos anos que eu consegui. E eu sentei, quando eu sentei, aí eu comecei a entrar em conflito, isso aqui não é Igreja Universal. Eu falo para ela, não, isso aqui não é Igreja Universal. Porque tudo que eu precisava, ele falava, você falou a minha vida para o pastor, meu. Você está falando a minha vida para o pastor? Ele falou, não, você é doido, a gente nunca veio aqui. Continuei indo na igreja. Fui mesmo assim um conflito muito grande, porque eu era muito religioso. Não que a igreja que eu ia antes me fazia, ensinava que eu não devia ir, mas dentro de mim eu tinha uma religiosidade muito grande. E chegou um dia, nesses 3 meses, que eu fiquei revoltado comigo mesmo. Falei, vou pedir orientação ao pastor, né? Fui falar para ele com que eu trabalhava. Aí o pastor olhou para mim e falou, seu Robson, eu não posso optar pelo que você quer, você já sabe o que você tem que fazer. A decisão que você tem que tomar, você já sabe o que é certo e o que é errado. Então ele passou para mim aquilo que eu nunca tinha ouvido nos outros lugares. Ele abriu meus olhos naquele dia. Ele falou para mim, você que tem que tomar a decisão. E daquele dia em diante eu fiquei incomodado. Só que a palavra falou, ou você confia ou não confia. Porque você falar da fé é uma coisa, agora você viver quando é com você é difícil. Aí eu comecei no presídio ali, o obreiro sempre do lado, auxiliando. E um dia dentro do presídio, eu cheguei e fui contar o testemunho da minha vida e eu recebi o Espírito Santo lá dentro. Na hora, alegria, falar de Deus, queria falar de Deus para todo mundo, queria salvar todo mundo e foi totalmente diferente. Saiu aquele peso que eu tinha, aquela culpa. Eu só queria falar de Deus, só queria salvar, não estava preocupado com nada, não estava preocupado com o serviço, com o trabalho, com nada. Minha vida hoje, do que era, não tem comparação. Hoje eu consigo solucionar os problemas, hoje eu não preciso tentar me suicidar. E hoje eu sou universal, né? Os obreiros não são obreiros, os membros não são só membros, eles são a minha família. A minha casa mesmo. Sem o Espírito Santo eu não sou nada. Que independente de dinheiro, de bens, que tudo eu tive e não adiantou nada. E hoje eu aprendi que com o Espírito Santo eu tenho força para tudo e tudo eu conquisto. Até nas percas eu consigo ganhar. Para mim o Espírito Santo é tudo, é minha vida. Hoje o Sr. Robson desfruta de uma família unida, saúde, prosperidade e, sobretudo, hoje está liberto. Hoje este homem está liberto dos fake news, das notícias falsas que fez ele vítima e também toda a sua família. Vença o preconceito, o orgulho, vença as desculpas e priorize Deus na sua vida. Jesus entrou em Jerusalém triunfando sobre tudo e sobre todos. Ele quer entrar na sua família, Ele quer entrar na sua vida. Mas para isso cabe você tomar a mesma decisão. Eu quero disponibilizar o número da central de atendimento
Você que precisa desabafar, falar com um dos nossos pastores aqui do Templo de Salomão, você pode ligar agora para o 3573-3535, 0 operadora 11. 3573-3535, 0 operadora 11, e você vai receber uma orientação à luz da Palavra de Deus para que neste domingo de Ramos, você e a sua família seja abençoada. O jejum de Daniel é um jejum de informações e entretenimentos, para dedicarmos mais tempo aos pensamentos de Deus e assim alcançar a bênção das bênçãos, o Espírito Santo. Nesses 21 dias, você desfrutará de uma comunhão mais íntima com Deus, pois tudo o que é desnecessário e inútil, meras distrações que não acrescentam em nada à sua vida, serão excluídas. Com isso, haverá mais tempo para investir no seu interior, na meditação da Palavra de Deus e em conteúdos que acrescentarão na sua fé. Participe do jejum de Daniel e você perceberá mudanças em suas ações e reações. De 21 de março a 11 de abril. Meu nome é Ana Paula, eu sou formada em design de animação e eu conheci a Igreja Universal por conta da minha mãe. Ela já era da fé e ela sempre trouxe a gente desde pequenininhos. Só que chegou um tempo na minha vida que eu já não quis mais ir. Decidi fazer as coisas do meu jeito. Até que eu decidi voltar por conta da influência da minha mãe mesmo, quando eu estava com 15 anos. Eu decidi voltar porque ela tinha me orientado a voltar e eu fui aprendendo. Fui aprendendo ao dízimo, fui aprendendo a oferta, fui aprendendo o que era ser uma pessoa de Deus. Eu aprendi, mas isso não quer dizer que eu me tornei uma pessoa de Deus. Eu aprendi a fazer, mas não a ser. Na igreja mesmo, eu me viciei em pornografia, em assistir pornografia, mesmo indo na igreja e mesmo sem sabendo que era errado. Eu lembro que eu já desci as águas no mínimo mais 7 vezes. Porque eu assistia, ficava culpada, não, preciso me batizar, preciso me limpar do meu pecado e não, dessa vez vai ser diferente, não, eu vou fazer diferente, só que eu ia lá e caía na mesma coisa. Todo ano era igual. E eu tentava fazer dar certo, eu tentava ser feliz. Eu achava que era porque eu não tinha determinadas coisas, porque eu não tinha alcançado um sucesso financeiro, porque eu não tinha alcançado alguma estabilidade, porque eu não tinha comprado certas coisas, porque eu não tinha cortado meu cabelo de um jeito, e é isso que me faltava. Só que o que acontecia? Eu alcançava até essas coisas, mas o vazio não ia embora. Era sempre assim, era um prazer momentâneo. Eu tinha um prazer, só que aquilo não durava. Isso foi me amargurando. E aí eu na igreja, eu ouvia falar sobre o Espírito Santo. Eu ouvia falar sobre o Senhor Jesus. Mas para mim parecia que aquilo não era para mim. Tipo assim, eu não conseguia enxergar que aquilo era o que me faltava. Então eu fiquei anos na igreja assim. Eu tinha medo do Senhor Jesus voltar e eu ficar. Era uma coisa que às vezes eu estava voltando da faculdade, né? Eu estava voltando e acontecia qualquer barulho e logo vinha um pensamento na minha mente: o Senhor Jesus voltou. E me dava um desespero que eu tinha que ligar para minha mãe, para saber se ela ainda estava em casa. Porque eu sei que a minha mãe é de Deus. Então, se amanhã a mãe estivesse em casa, o arrebatamento não tinha acontecido. Eu ficava, será que a vida é só isso? É só a gente ter momentos de felicidade? É só a gente ter instantes de prazer? É só a gente ter instantes de satisfação? Porque quando eu comprava as coisas, eu tinha prazer, eu ficava feliz. Mas acabava, isso foi passando o tempo e me deixava mais frustrada, porque as coisas acabavam. E tinha esse questionamento dentro de mim, será que não existe nada que vai perdurar? Será que não existe nada que vai ficar até o fim, que vai durar? Eu não conseguia enxergar Deus, mesmo estando na igreja, mesmo aparentemente fazendo as coisas certas, lendo a Bíblia, mas eu não entendia nada. Eu lia a Bíblia, fazia jejum, fazia as coisas, mas eu não entendia nada. E eu lembro que tinha uma obreira na igreja que ela brilhava para mim. Ela era tudo aquilo que eu queria ser. Não pelo fato dela ser obreira, não. Mas ela era forte. Ela era uma pessoa definida. Você olhava para ela e ela te passava segurança. E uma pessoa insegura que não acredita em nada, em si mesma. Eu olhava para ela e eu via, eu queria ser como ela. Eu queria ter o que ela tem. Porque para mim, aos meus olhos, ela brilhava. Ela tinha uma beleza que eu não conseguia entender. Que era aquilo que eu queria. E eu achava que, tipo assim, ela tá lá naquele nível e eu tô nesse nível, então é porque ela é top demais e eu não sou nada.
Porque mesmo, por exemplo, adquirindo, por exemplo, um nível universitário, eu ainda não me via capaz. Eu era muito problemática, eu não me via capaz. Porque não foi uma palavra que o pastor pregou, não foi não foi uma meditação, não foi um momento, foi, sabe, um cair em si. Porque eu estava orando e eu falei, caramba, é mais um ano que eu termino e eu termino igual. Eu termino a mesma pessoa. Eu termino a mesma pessoa complexada, eu termino a mesma pessoa vazia, eu termino a mesma pessoa fraca. E eu lembro que eu fiz uma oração. E foi uma oração que foi diferente. Por quê? Porque eu não senti nada. Não foi assim como se Deus tivesse falado comigo, não. Eu falei assim, meu Deus, é o seguinte, eu vou fazer tudo aquilo que o Senhor falar para eu fazer. Mas também tem uma coisa, se não acontecer nada, eu vou ser a testemunha que o Senhor está morto. Foi um desafio. Eu fiz isso. Porque eu ouvia que existia um Deus e eu tinha um mundo. Eu sabia que o mundo não ia me satisfazer. Só que eu tinha Deus. Eu não achava que eu estava no nível de Deus. Só que eu aprendi que não era por merecimento. E eu falei, eu vou fazer um teste. Eu vou ver se essa palavra é verdadeira. Eu vou ver se esse Deus é verdadeiro, porque eu não sentia nada, e eu sabia, e por estar na igreja, a gente sabia que a gente não deveria confiar nas emoções, né, nos sentimentos. Então, nas buscas que eu chorava, eu sabia que não valia de nada. Tipo assim, que eu tava me auto-enganando, que eu tava me deixando levar pelo meu coração. Porque aquilo não era Deus, aquilo não era, porque Deus não é um sentimento. Foi quando eu decidi me batizar de verdade, porque eu só tinha descido as águas, eu nunca tinha me batizado, nunca tinha me entregado para Deus. E foi legal que esse processo foi, não, é assim que tem que fazer, então eu vou me entregar. Não é só descer as águas, pronto, tomei um banho, não. É uma entrega. Então, eu assumi um compromisso com Deus, coisa que eu não tinha. Quando eu tive meu encontro com Deus, foi a coisa mais maravilhosa da minha vida. Mas eu sabia que eu não deveria parar ali, que ainda faltava o Espírito Santo. E aí foi quando chegou o jejum de Daniel. Mas esse jejum foi muito diferente. Porque eu já estava acostumada a fazer o jejum de Daniel em ficar sem as redes sociais, Era comum para mim, eu já tinha aprendido a fazer. Só que esse não era o foco. O meu foco não era ficar sem redes sociais, o meu foco era o Espírito Santo. E eu buscava como se fosse o dia. E eu não ficava desesperada, acabou um dia, passou o primeiro... Não, era o mesmo dia, a mesma fé. Eu lembro que eu peguei um caderno, escrevi todas as promessas em relação ao Espírito Santo. Eu peguei elas e eu ia buscar com aquelas promessas nas minhas mãos. E eu lembrava de um, eu falava, não, é isso aqui. E aquilo me dava força, porque eu não estava imbuída de um sentimento, eu estava imbuída de uma fé, que é completamente diferente. Porque eu fazia as coisas, e não no sentido assim, eu jejuei durante os 21 dias de alimentos. Mas eu não jejuava assim para falar, olha Deus, eu estou jejuando, viu? Presta atenção, o Senhor tem que me honrar. Eu não fazia isso. Eu fazia na certeza, não, eu estou fazendo isso aqui porque eu quero meu Deus. O sacrifício não era para que eu viesse chegar diante de Deus e com minhas obras e apresentar para Deus, olha Deus, eu fiz tudo isso, então eu mereço o Espírito Santo. Não, era para honrar Ele. Eu estou jejuando porque é para honrar o Senhor. E era sincero porque eu sabia do Deus que eu cria, porque eu tinha conhecido Ele. Só que faltava ter Ele dentro de mim. Eu já havia conhecido Ele, mas eu sabia que eu precisava ter Ele dentro. E Ele queria estar dentro. E esse que era o mais gostoso, porque eu sabia que Ele queria estar dentro. Eu acho que o que fez diferença nesse jejum foi que eu busquei o Espírito Santo como a única solução para a minha vida. Eu não busquei o Espírito Santo assim, ele é a melhor opção. Ele não é a melhor opção, ele é a única opção que eu tenho. Aí chega no 21º dia. No 21º dia, teve um fato interessante de contar, porque no dia anterior, eu estava voltando para casa com uma amiga, e eu falei assim para ela, amanhã eu vou casar. Ela falou assim, como assim você vai casar amanhã? Eu falei, amanhã eu vou casar. Eu vou casar. E ela, mas Ana, como assim? Você nem namora? Como é que você vai casar? Eu falei, amanhã eu vou casar e você vai ver que eu vou casar. Amanhã eu vou estar casada. E eu falei isso pra ela quando chegou no domingo, reunião das 9h30. Teve a busca e o bispo determinou. O bispo determinou que as pessoas que estavam no jejum de Daniel recebessem o Espírito Santo. E nada aconteceu. E foi muito interessante, porque quando o bispo terminou de determinar, o pastor falou pra gente seguir buscando. E na minha mente veio o seguinte pensamento, tudo bem, você vai continuar buscando. Deus viu você, Ele vai honrar a sua fé. Mas naquele momento eu vi que aquela voz não era de Deus.
E eu falei, não com aquela voz, eu falei com Deus. Eu falei, Deus, não é daqui a pouco, não é daqui 1 minuto, não é daqui 1 dia, não vai ser na reunião das 18 horas, vai ser agora. Porque eu não posso sair daqui sem o Senhor. Depois que eu falei isso, eu recebi o Espírito Santo. E foi a coisa mais incrível da minha vida, porque não foi um sentimento, não foi uma emoção, mas foi o Deus vivo entrando dentro de mim. Foi o Deus vivo confirmando dentro de mim, você é minha e eu sou seu. Mudou tudo principalmente porque eu não sou mais sozinha. Porque eu sempre tive, desde pequena, a questão de que ninguém nunca me via, ninguém nunca me reparava, ninguém nunca me identificava, ninguém nunca me percebia. Eu sempre tive esse complexo, né? E hoje, não importa. Simplesmente não importa se as pessoas me veem, me reparam, me notam, porque eu tenho alguém superior a qualquer pessoa que me vê, repara e me nota. Hoje eu tenho um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus, ele envolve todas as áreas da minha vida. Eu não tenho uma vida e eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus e porque eu tenho um Deus, a minha vida gira em torno dele. Todas as áreas dela. A minha vida financeira, a minha vida familiar. O melhor termo para definir isso, eu tenho alguém que é responsável por mim. Então eu não vivo mais para mim mesma, para os meus interesses, para os meus sonhos, não, ao contrário. Os meus interesses e os meus sonhos servem a um Deus. Eu acho que foi o mais importante para mim nessa pandemia, porque me fez entender que a vida não é só isso. Não é só conquistar, a gente tem que ter um propósito maior. O que a gente faz tem que ter um propósito maior. E não é ser bem-sucedido, não. O nosso propósito maior é no céu. Então, tudo que a gente faz tem que ter um propósito no céu. E somar para a nossa eternidade. As pessoas com quem a gente vive, o que a gente faz, como a gente se relaciona, soma na nossa eternidade, tanto com Deus ou com o diabo. O jejum de Daniel, para mim, é uma oportunidade. É uma oportunidade não de você ser melhor. Não é uma oportunidade de você mudar em algumas coisas, é uma oportunidade de você ter a sua vida transformada. Porque a gente não faz o jejum de Daniel por coisas ou pessoas, a gente faz o jejum de Daniel pelo Espírito Santo. E é isso que faz toda a diferença. O foco não são as pessoas, os problemas a serem resolvidos, não. O foco é o Espírito Santo. A Ana Paula fez uma oração sincera, onde ela decidiu abandonar o erro, entregar toda a sua vida, não de boca, mas de coração. Ela foi então batizada nas águas e passou a buscar o batismo com o Espírito Santo. Hoje está aí, a Ana Paula transformada, deixou de ser aquela criatura problemática, amargurada, infeliz, em filha do Altíssimo. Essa é a proposta de Deus para você, meu amigo. Decida-se aí agora entregar a sua vida, abandonar o erro. Jesus está dando a oportunidade a você. O Senhor Jesus livrou você da morte para que você tomasse essa decisão. Vocês vão acompanhar as imagens da novela Jesus sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Neste domingo, passe por uma Universal, toque com o ramo que você vai providenciar no altar e busque o Espírito Santo. Por isso estamos no jejum de Daniel, para que você receba o mesmo Espírito que a Ana Paula recebeu. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Zaqueu. Jesus. Desce depressa, porque hoje me convém ficar na sua casa.
tenha misericórdia de nós. Vão e se mostrem aos sacerdotes. Glória a Deus, glória a Deus. Eu fui curado. Eu fui curado, Senhor. Eu fui curado. Vocês creem que eu posso fazer isso? Sim, Senhor. Cremos, Senhor, por favor. Então que seja feito conforme a fé. De cada um de vocês. Senhor, tudo bem? Depois nos falamos, Sara. Esse é o Messias. Ele ressuscitou Lázaro. Eu vi. Ainda bem que Lázaro não veio. Veja, senhora Miriam. Miriam. Suzana. Sim? Sabe onde poderíamos deixar o jumentinho quando o mestre subir ao templo? Nossa hospedaria tem um abrigo para animais, pode deixar conosco. Ótimo, obrigado. Por nada. Veja, estão todos indo com ele. Assim não conseguiremos fazer nada contra esse homem. Um dia o sol não vai brilhar no céu.